Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube Decifrando a Radiologia. Eu sou o Jean Miranda, tecnólogo em radiologia, com 16 anos de experiência nas diversas áreas do radiodiagnóstico de maneira em geral. Venho aqui dar continuidade junto a vocês das nossas aulas ao assunto se tratando do assunto do aneurisma cerebral. Antes de continuar com a aula de hoje, peço para vocês que corram lá, se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like na aula de hoje e ative o sininho para que vocês possam estar recebendo informações de todo novo conteúdo que possa vir a ser divulgado aqui dentro do nosso canal, tá? Então vamos então dar continuidade à aula de hoje, falando um pouco a respeito do nosso estudo do aneurisma cerebral, seus principais métodos de diagnóstico e tratamento. Hoje a gente vai entrar na aula 3, né? Nessa terceira aula de 5 aulas, nós vamos estar falando ali a respeito dos métodos de diagnóstico e tratamento do aneurisma cerebral, tá? Então, nas aulas anteriores, a gente viu um pouco a respeito sobre o que é o aneurisma cerebral, né? Como acontece o aneurisma cerebral, quais são os tipos principais de aneurisma cerebral, como que eles acontecem, quais são os principais vasos que vão receber ali, os vasos intracranianos que vão ser acometidos por essa patologia. A gente começou a ver, então, ali os principais métodos do radiodiagnóstico de uma maneira geral para o aneurisma cerebral. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho a respeito da TC de crânio, né? E da angio-TC cerebral também. Vimos como esse método nos auxilia no diagnóstico inicial daqueles pacientes que chegam com quadro clínico sugestivo de uma hemorragia cerebral, que possa ser sugestiva de um aneurisma cerebral também. A gente viu a importância da angiotomografia cerebral para avaliar, para demonstrar a topografia e demonstrar a localização onde se encontra esse aneurisma cerebral para que possa ser planejado o melhor tratamento para esse paciente, tá? Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre um método também extremamente importante para a avaliação diagnóstica do aneurisma cerebral, que é a angiorressonância dos vasos intracranianos. Esse método é muito utilizado para pacientes que vêm apresentando quadro clínico estável, né? Aquele paciente que vem ali com quadro clínico de cefaleia recorrente, é, dores de cabeça de uma forma em geral, visão turva, visão dupla, dificuldade de enxergar, até mesmo queda da pálpebra. Esses pacientes, que na maioria das vezes são submetidos ao diagnóstico através da ressonância magnética, são pacientes seletivos, ou seja, são pacientes que passou por uma consulta médica e vêm no serviço de radiodiagnóstico para se realizar a ressonância magnética com o objetivo de se identificar algum aneurisma cerebral ali que não tenha sofrido o seu rompimento ainda, tá? A ressonância magnética é um método que demora um pouco mais do que a tomografia computadorizada, então, para os pacientes clinicamente instável, a gente vai ver daqui a pouco que o método pode deixar um pouco a desejar na questão ali segurança do paciente, ou até mesmo na questão de uma avaliação rápida diagnóstica. Então, a gente vai ver um pouquinho das principais vantagens da ressonância magnética, lembrando que a gente não vai entrar em méritos de planejamento, nem detalhes mais específicos do método. Fiquem atentos aí ao nosso canal, porque vai vir muito conteúdo bom para vocês a respeito também da ressonância magnética, tá? Bom, então as principais vantagens da ressonância magnética no diagnóstico do aneurisma cerebral são que o método não utiliza radiação ionizante para a produção das imagens. Como a gente sabe, a ressonância magnética usa ali o princípio como como forma de princípio de formação da imagem, a gente usa o campo magnético, que vai interagir ali com os prótons de hidrogênio presentes dentro do nosso organismo, e através do pulsos de radiofrequência, a gente vai então ter uma antena estrategicamente posicionada que vai captar essa interação dessa troca de energia entre esses três periódicos citados acima, e com isso a gente vai ter a formação da imagem. Então, é um método que usa um tipo de radiação não ionizante, que é aquela radiação que pode causar dano celular, que pode causar danos se o paciente exposto a um longo prazo para aquela determinada região anatômica, para aquele determinado estudo. Então, a ressonância magnética, como vantagem principal, não usa radiação ionizante, tá? Então, esse paciente pode vir a fazer o método diversas vezes sem nenhum dano à sua saúde, tá? Na maioria dos casos, ela não necessita do meio de contraste, principalmente quando a gente utiliza o método TOF, que é o método Time of Flight, que é o tempo de voo de fluxo.
é um método do radiodiagnóstico na ressonância magnética, onde o equipamento tem ali, onde a parte específica dessa técnica, ela tem como objetivo anular o sinal das estruturas estacionárias, né, das estruturas ao redor do parênquima cerebral, e com a visualização da passagem do fluxo sanguíneo dentro do vaso, a gente consegue visualizar anatomicamente, ali com o próprio fluxo sanguíneo, as estruturas anatômicas presentes ali nos vasos, tá ok, pessoal? É, a ressonância magnética possui também uma excelente resolução espacial das estruturas vasculares. A gente consegue ver nitidamente alguns vasos, a gente consegue ver nitidamente topografias de aneurisma cerebral, né? E atualmente é o principal método de pesquisa e diagnóstica para aneurisma cerebral, como eu falei para vocês, para aquele paciente que está na pesquisa clínica, aquele paciente que tem alguns sintomas que precisa avaliar se existe um aneurisma cerebral ou não. Então, para aqueles pacientes eletivos, aqueles pacientes que vêm do consultório médico, hoje é o principal método do radiodiagnóstico a se utilizar para estudo do aneurisma cerebral devido a todos esses fatores aqui que nós citamos acima, tá? Bom, vejam como que a gente consegue identificar nitidamente, sem o uso de contraste e sem o uso de dose de radiação ionizante, os vasos ali das estruturas intracranianas, os vasos responsáveis por irrigar ali o encéfalo. Vejam aqui que a gente tem a carótida interna do lado direito, a carótida interna do lado esquerdo. Essa carótida vai se bifurcar formando a artéria cerebral anterior esquerda, a artéria cerebral média esquerda, a artéria cerebral anterior direita, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média esquerda, desculpe. Aqui a gente tem os vasos ali da região mais central do encéfalo, que é a artéria pericalosa e a artéria caloso marginal. Aqui os vasos responsáveis por irrigar a fossa posterior, a gente tem a artéria vertebral de um lado, do outro, a junção dessa artéria vertebral vai formar a artéria basilar, e consecutivamente vai formar os ramos das artérias cerebrais posteriores e outros vasos. Então veja como um único método, sem radiação ionizante, sem contraste, a gente consegue dar uma excelente visualização das estruturas anatômicas do sistema vascular intracraniano, tá? Vejam também aqui nessas imagens agora com pacientes com patologias, a gente consegue visualizar nitidamente ali um aneurisma através dessa reconstrução em volume e MIP. A gente consegue ver nitidamente aqui um aneurisma na artéria do topo da, um aneurisma no topo da artéria basilar. A gente chama também esse aneurisma de aneurisma do boneco de poço, que fica bem parecido com a imagem daquele boneco de poço que fica presente ali na frente das lojas de conveniência dos postos de gasolina. Nesse outro caso aqui, a gente consegue avaliar que existe, além do aneurisma cerebral aqui na artéria comunicante anterior, uma variação anatômica, né, dos vasos intracranianos cerebrais, que é uma artéria cerebral anterior hipoplásica, que ela vai surgir ali, vai continuar os ramos ali na artéria comunicante anterior. Vejam que a gente consegue ter limitação de colo, a gente consegue ver, através de posicionamentos ali adequados durante a reconstrução, a melhor topografia para se identificar, visualizar e planejar esse aneurisma cerebral, tá, pessoal? Mas como todo método tem suas vantagens, a ressonância magnética também, né? A angiorressonância magnética, ela também tem suas desvantagens, né? E as principais desvantagens do método de angiorressonância magnética, principalmente o método TOF, são ali o tempo prolongado de exame, né? A gente sabe que muitos pacientes que estão ali clinicamente instáveis, né? Que é aquele paciente que não está bem, esse paciente não pode demorar muito tempo dentro da sala, principalmente aquele paciente que chegou com uma suspeita diagnóstica de aneurisma cerebral. A gente não vai soltar esse paciente dentro da ressonância magnética com o objetivo de se avaliar, porque esse paciente, a maioria das vezes, pode estar instável. O paciente também pode estar muito agitado, o que atrapalha a qualidade diagnóstica desse exame. Esse tempo prolongado também pode atrapalhar aqueles pacientes que têm fobia, aqueles pacientes que não conseguem ficar dentro do tubo ali durante a realização do exame da ressonância magnética. Existem algumas contraindicações relativas e absolutas em relação ao método de ressonância magnética que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente diz respeito a implantes, objetos implantados cirurgicamente. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns deles. Vão ter algumas aulas exclusivas mais para frente dentro no nosso canal do YouTube falando a respeito de segurança e ressonância magnética. Fiquem atentos a isso, para que vocês possam adquirir ainda mais conhecimento a respeito da ressonância magnética de uma forma em geral. É, falsos positivos também podem acontecer em pacientes que possuem bomba cardíaca ruim, histórico de doenças ateroscleróticas, como a gente sabe.
e eu citei anteriormente o método TOF, ele é um método que depende muito do fluxo sanguíneo constante dentro dos vasos. Uma vez que o paciente tem a bomba cardíaca ruim, que o fluxo sanguíneo está comprometido, uma vez que esse paciente tem doença aterosclerótica, onde também esse fluxo sanguíneo está comprometido, isso pode atrapalhar na qualidade diagnóstica, pode gerar falsos positivos para o radiologista e para o médico que vai avaliar o exame de uma forma em geral, tá? E ainda tem também o alto custo do exame e dificuldade de acesso ao mesmo, tá? A ressonância magnética, como a gente sabe, ela não está presente na maioria dos hospitais do Brasil afora, principalmente os hospitais que fazem atendimento pelo SUS. O custo desse exame é um pouco mais elevado em relação, por exemplo, à tomografia computadorizada. Então, a gente tem que estar atento a esses fatores aí. Então, essas são algumas desvantagens que a gente pode encontrar ali no método de ressonância magnética, tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, o método TOF, o método Time of Flight, ele depende diretamente da dinâmica de fluxo passando ali dentro dos vasos. Uma vez que o vaso está normal, o fluxo sanguíneo continua constante, a gente consegue captar o sinal desses vasos e transformar isso em uma excelente qualidade diagnóstica. Uma vez que o paciente tem uma bomba cardíaca ruim, isso causa turbilhão de fluxo sanguíneo, e uma vez que esse paciente tem doença aterosclerótica dentro do vaso, onde quando o fluxo sanguíneo passa e esse fluxo sanguíneo sofre ali uma modificação do seu fluxo e dinâmica, a gente começa a ter aqui, então, falsas imagens, né? A gente não consegue ter a captação ideal do sinal dessas estruturas, o que pode levar o radiologista, então, a interpretação inadequada desses exames. Então, em alguns casos, esse paciente tem que ser submetido ao método de angiorressonância magnética com um meio de contraste, tá? Esse é um tema para uma outra aula, a gente pode detalhar isso para vocês com um pouco mais de clareza em aulas futuras. Fiquem atentos também à relação a isso, tá? Bom, então relacionado aí, pessoal, aquelas contraindicações relativas e absolutas, como eu falei para vocês, alguns pacientes com marca-passo cardíaco, dependendo do modelo do marca-passo cardíaco, eles já são condicionais para ressonância magnética. Alguns pacientes já conseguem fazer a ressonância é, sob determinada circunstância, então você tem que avaliar esse paciente. Clipes de aneurisma cerebral mais recentes também são condicionais com ressonância magnética, mas os clipes cerebrais mais antigos a gente tem que ter cuidado, porque eles são ferromagnéticos e isso pode causar algum problema relacionado aí à presença no campo magnético. Então, o paciente vai fazer a ressonância magnética, ele tem que ser avaliado aí em critérios de segurança para que a gente não coloque a vida do paciente em risco, tá? Como eu falei para vocês, futuramente nós estaremos com aulas relacionadas à segurança em ressonância magnética para que vocês possam aprender ainda mais sobre esse método. Tá bom, pessoal? Bom, então essa foi um pouco que essa foi a apresentação a respeito aí, como vocês puderam ver a respeito do método de ressonância magnética, principalmente o método de angiorressonância para avaliação do aneurisma cerebral, esse método que hoje em dia é tão importante, que vem evoluindo muito e que vem crescendo, oferecendo bastante vaga no mercado do radiodiagnóstico. Então, se aprimorem, fiquem atentos a isso. Para a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a arteriografia cerebral dos vasos intra e extracranianos. Esse método aqui é o método que nós vamos realizar dentro do setor de hemodinâmica, com o objetivo de diagnosticar ali o aneurisma cerebral. A gente vai falar um pouquinho sobre esse método na aula seguinte. Mas fiquem atentos, então. Espero vocês na próxima aula, nesse mesmo canal. Se você ainda não se inscreveu, corra lá, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like nessa aula para que o YouTube possa estar reconhecendo que esse material é um material que traz conteúdo de extrema importância para o público de uma forma em geral. Clique lá no sininho para que você possa receber informações a respeito das próximas aulas. O meu muito obrigado a todos. Aqui são nossas redes sociais para quem precisar de entrar em contato, esclarecer dúvida a respeito de algum dos assuntos citados nessa aula de hoje. Meu muito obrigado mais uma vez. Fique